E aí, pessoal, beleza? Fagner Freire aqui, Cursos RJ, com mais uma videoaula para vocês. Essa aula é uma aula bônus do nosso treinamento Step by Step, onde nós vamos focar no Start e Inicialização de Android, né? Mas para que possamos entender isso, nós primeiro temos que entender das malhas que energizam, que auxiliam o nosso aparelho a startar e inicializar, né? Esse treinamento vão ser 12 horas de aula, onde vocês vão ter acesso vitalício. Essa parte é uma parte bônus, onde eu vou estar falando de malha VBus, IFPMIC e protocolos de carga. Hoje nós vamos falar específico do IFPMIC. O que é o IFPMIC? O IFPMIC é o Power Manage de frequências intermediárias, perfeito? Ele é dito como um segundo Power Manage. No meu ponto de vista, o IFPMIC ele é considerado como um Power Manage principal. Agora, falar que o Power Manage principal é o PMIC gera um pouco de controvérsia. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Se vocês me perguntarem qual que é o gerenciador de energia principal, eu vou dizer para vocês que é o Power Manage, que é o PMIC, certo? Agora, o Power Manage principal é o IFPMIC. Isso gera um pouco de confusão na mente das pessoas. E eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista. Se eu conecto minha bateria, né? Eu conectei minha bateria, eu vou ter um chaveamento do IFPMIC para a malha VSIS, que é a malha do sistema, perfeito? Se eu tenho esse chaveamento, subentende-se que o meu IFPMIC, ele trabalha independente do meu Power Manage, do meu PMIC, perfeito? Se eu for efetuar aferições do Power Manage posterior ao Power, ele obviamente que sem o IFPMIC, para aparelhos que têm o IFPMIC, não vou ter tensão e não vou ter o Power Manage energizado. Ou seja, se o IFPMIC ele funciona sem o PMIC, e se o PMIC não funciona sem o IFPMIC, quem que é o Power principal? Nós sabemos que o Power, PS, Power Supply, principal de um smartphone, qualquer smartphone, é a bateria. O que nós temos que entender é por onde passa esse Power principal, perfeito? Nós temos que entender o seguinte, nós temos que entender que o IFPMIC, para aparelhos Android que têm arquitetura com IFPMIC, eu tenho que entender que na arquiteturas com LG eu não tenho IFPMIC. Eu tenho CI de carga, que são dedicados somente para essa função de carregar minha bateria e, de certa forma, mandar a informação para alguém que vai gerenciar essa carga e descarga da bateria, certo? Então, por conta disso, há as comunicações I2C, os protocolos I2C com barramento serial data e clock, com esse CI de carga no caso dos LGs. É muito comum nos LGs vocês pegarem o processador com falha, entrou em curto. Por quê? Se vocês forem ver, no D+, e D-, vocês só têm um filtro EMI em série com essas malhas que vai direto para a CPU. Em aparelhos que têm arquitetura com IFPMIC, eu tenho o quê? Eu já tenho ele funcionando como se fosse um hub, onde VBus, D+, D- e ID vai direto para o IFPMIC. Direto assim. Existem componentes nesse percurso. Existem componentes passivos, por exemplo, na malha D+, e D-, eu tenho geralmente FLs, que eu tenho filtros, ou eu tenho resistores de baixo valor, tenho capacitores para que possam filtrar também algum transiente que possa vir nessa malha, certo? Na malha VBus nós sabemos que temos o OVP, Over Voltage Protection, ou seja, não vai diretamente. O ID geralmente vai direto, que é a identificação do cabo OTG. Nós falamos isso na aula anterior que está disponível. Perfeito? Ponto. Então, se o IFPMIC ele consegue trabalhar sem o Power Manage, e o Power Manage não consegue trabalhar sem o IFPMIC, quem que é o Power principal? Ao meu ponto de vista, é o IFPMIC. Agora, o gerenciador de carga principal, obviamente, que é o Power Manage, conhecido como PMIC. Perfeito? Então, essa é a minha explicação, esse é o meu ponto de vista. Não quer dizer que vocês tenham que concordar comigo, mas o que eu sempre peço é para que vocês ouçam e analisem e cheguem às suas conclusões para ver se realmente eu tenho razão ou não. Esse é o meu ponto de vista, que com certeza vocês vão ter o de vocês, vai concordar comigo ou não vai concordar comigo. Enfim, mas toda vez que eu explico algo, eu tenho que explicar o porquê. Perfeito? Para que vocês possam entender
a esse ponto de partida. Então, partindo do princípio, estamos falando do IFPMIC, obviamente que nós vamos falar de aparelhos que têm arquitetura com o IFPMIC. Eu tenho agora os aparelhos da Xiaomi que tem 2 Power Mange, e se vocês forem ver, a função de IFPMIC está dentro de um PMIC desse. Por quê? Ele deixou de ser, nesses aparelhos mais novos, deixou de ser somente um IFPMIC, certo? Ele tem mais funções. Vocês podem ver ali que ao redor de um IFPMIC ou de um segundo Power Mange, na questão aí dos Xiaomi, você vê que ele tem mais, ele tem conversores BOOX. Eu tenho um conversor BOOX principal, que é quem? O conversor BOOX principal do IFPMIC é a saída que vai energizar todo o meu sistema, que dali que provê a malha primária, secundária. Quem é aluno meu sabe dessas classificações da malha primária, perfeito? Então, nós sabemos que malha primária principal são malhas que estão ligadas direto na bateria, um exemplo, V-Battery. Aí embaixo, no nosso material, nós temos uma explicação, tá? Nós temos explicação aí, aqui, de algumas siglas dos Androids, tá? Muda muito nos Androids. Por isso que eu prezo nos meus treinamentos não explicar siglas para vocês. As pessoas vêm focadas em aprender siglas. E se quiser aprender siglas, vai ficar preso. Se quiser aprender siglas, ele vai demorar a evoluir. O que vocês têm que entender é que vocês têm que ter um raciocínio lógico, entender o funcionamento, porque quando vocês entendem o funcionamento, independente de sigla, vocês vão progredir na manutenção de vocês, perfeito? Então fiquem ligados quanto a isso daí, para que vocês não fiquem presos em siglas. E aí ficou preso em siglas, realmente, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tua evolução vai demorar, perfeito? Partindo do princípio que nós já entendemos o funcionamento do IFPMIC, e eu pus para vocês aí algumas funções do nosso IFPMIC. Então, uma das funções do IFPMIC é o quê? É isolar as malhas do nosso micro USB. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho D+, D-, VBus e ID indo para o nosso IFPMIC? Então, ele vai isolar isso da onde? Do sistema, vai isolar, vai proteger, de certa forma, nossa CPU, né? Porque, diferente dos LGs, ele vai passar pelo IFPMIC. O LG, geralmente, tem aqueles filtros EMI que não ele segura, geralmente ele segura os transientes que passam, e por conta disso vocês pegam muito LG com falha de CPU aí, perfeito? Então, uma das funções dele é essa, tá? Trabalhar como um hub e isolar essas malhas de certa forma. Outra função é carregar a nossa bateria, obviamente. Então, vamos lá. Se eu falei para vocês que o IFPMIC, ele uma das funções dele é carregar minha bateria, então o que vai acontecer? Lembra que eu estou falando de IFPMIC, mas eu quero que vocês raciocinem junto comigo, perfeito? Então, vamos lá. Qual é a função de uma malha VBus? Todo o aparelho vai ter uma malha VBus com siglas diferentes. Se vocês forem pegar o iPhone, é PP5V0. Se vocês forem pegar os Android, geralmente é o VBus, perfeito? Mas no final das contas, vocês vão ver lá que dentro do circuito de destino, você vai estar escrito lá a sigla VBus, perfeito? Então, qual é a função dessa malha? Levar o quê? A tensão para o nosso CI de carga, perfeito? Então, o meu VBus sempre vai estar conectado no CI de carga. A lógica é essa. Ponto, acabou. Então, como que eu faço para achar o meu CI de carga? Ou IFPMIC, ou CI de carga, ou segundo Power Mange que tem a função de IFPMIC, certo? Que chamem como queiram. O que eu quero que vocês entendam é aprender a identificar. Se eu tenho a malha VBus, que eu conecto o meu carregador, obviamente que esse meu carregador é para carregar minha bateria. Tem que ter alguém que vai pegar essa tensão e levar para a bateria, perfeito? Vai ter que pegar essa energia e levar lá para a bateria, mas isso não é de forma direta. Isso não é de forma direta, perfeito? Ele passa por circuitos de controle e proteção. Por isso que eu tenho o OVP, tenho o IFPMIC, ou tenho o CI de carga, mas eu tenho que entender também que alguém tem que controlar isso. Aí começa as pessoas se perderem nesse percurso, perfeito? Então, olha só, se eu tenho a malha VBus, perfeito?
que vai para um CI de carga. E, obviamente, que essa malha, quando eu conecto o meu carregador, é para carregar minha bateria. Então, sempre eu vou ter a malha VBus entrando no CI, e nesse CI eu vou ter minha bateria conectada. Perfeito? Então, nesse percurso, nessa interface aqui, eu tenho VBus de um lado, circuito de carga, e do outro lado eu tenho minha bateria. Ponto. Já achei o circuito integrado de carga. Pode ser somente um CI de carga, pode ser um IFPMIC, como pode ser dito como segundo Power Manage. Perfeito? Mas vocês já conseguiram achar e identificar desse modo um CI de carga. Ponto, acabou. Vamos falar assim uma linguagem mais tranquila, depois a gente vai falando mais os termos técnicos, para que vocês possam se familiarizar e entender minha linha de raciocínio. Então, aonde eu tenho a VBus conectada, eu sigo essa malha, vou verificar qual é o destino dela. Chegou no circuito integrado. Perfeito. Então, essa malha VBus teve um destino final ali. Perfeito? Se essa malha entrou nesse circuito integrado, eu tenho que ir lá pela bateria, pegar essa malha da bateria e ver para onde que ela vai. Vocês vão ver que ela vai para o mesmo circuito integrado, porque se entrou a VBus nesse circuito integrado, obviamente que esse circuito integrado vai carregar essa bateria. Essa é a parte que vocês têm que entender o seguinte, ó. Vocês têm que entender que há um chaveamento nesse momento. A minha bateria, como eu falei na aula anterior, o conector da bateria vai se comportar de 3 modos. A tensão na bateria, lá no conector da bateria. A tensão aparece e fica fixa. A tensão, ela aparece brevemente, eu tenho que tomar cuidado com essa opção de aparecer brevemente, porque ela pode não imprimir essa tensão para mim no meu multímetro. O meu multímetro pode ser lento e pode não imprimir essa tensão, ela aparece muito rápido. Então, nesse caso aí, um osciloscópio ou um multímetro analógico, numa escala mais baixa, ele vai dar uma deflexionada muito forte, né? Ou a minha tensão aparece e fica oscilando. Então, quando eu conecto o meu cabo, meu carregador, se eu for medir a tensão no conector da bateria, vai se comportar de 3 modos. Aparece e fica fixa, ou seja, quando eu meço, tem aproximadamente 4,2. Aparece brevemente, eu tenho que tomar cuidado com essa que aparece brevemente, porque eu posso medir lá, não tem tensão. Aí vocês se perdem também. Ou ela fica oscilando. Por que ela fica oscilando? Ela tenta buscar e o que acontece? Não acha a bateria. E por conta disso, ela não deixa a carga ativa direto. Aparece brevemente e some. Aparece brevemente. Tentou ler a bateria, não conseguiu. Opa, Smart Charge, corta. Para que eu vou liberar a carga se não tem carga? Certo? Para que eu vou liberar a corrente se não tem carga? Vamos lá. Para que eu vou liberar a carga se não for carga? Para vocês entenderem. Quando eu tenho uma fonte de alimentação, eu conecto ali vamos supor, eu tenho uma fonte de bancada e eu pego um celular. Esse celular se comporta como se fosse uma carga que eu vou conectar no meu celular. Perfeito? Então, nesse caso, se o IFPMIC libera a tensão para carregar a bateria e a bateria não está presente, via ID de bateria, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se não reconheceu, não libera, vai ficar liberando uma coisa para quê à toa? Smart Charge, carga inteligente. Nós, na aula vocês vão entender isso daí quando eu estiver falando a respeito de protocolo de carga. As pessoas acham que a carga em si, ela só é a VBus, só é tensão e corrente. Não é. Eu tenho os protocolos de carga. Perfeito? Por isso que no tipo C, eu tenho CC1 e CC2. O canal de configuração. CC, canal de configuração. Uns chamam de canal de controle, outros chamam de controle de corrente. De certa forma, estão até junto o jeito que as pessoas relacionam isso. Mas tem que entender realmente como que é esse funcionamento, certo? E eu vou estar explicando isso na aula de protocolo de carga, onde as pessoas acham que somente se resume a parte de carga de um smartphone somente em VBus, e não é somente isso. Se fosse somente VBus, quando desse problema em D+, e D-, não afetaria.
a nossa carga. Nós sabemos que se nós tivermos falha em D+, e D-, nós temos falha. Vai dar carregamento lento, vai mostrar carregando e não carrega, enfim. Eu vou estar falando isso na aula de protocolo de carga, onde nós vamos estudar aquele CIzinho, CC Logic, que vocês verem lá na malha CC1 e CC2. Lembra? Quem analisa esquema aí sabe do que eu estou falando, e quem não sabe vai saber na aula de protocolo de carga. Essa aula vai estar disponibilizada para os nossos alunos que fazem parte do treinamento Step by Step, que vão ser 12 horas de aula focada em start e inicialização de Androids. Nós vamos depois fazer o Step by Step para iPhone e para outros setores também, certo? Mas quem está nesse treinamento já tem vários bônus rolando lá, vários materiais exclusivos para esse pessoal que está nesse grupo fechado. Ponto. Então, nós vamos partir desse princípio que o IFPMIC, uma das funções dele é isolar as malhas, uma das funções dele também é carregar nossa bateria. Agora, para que vocês possam entender que o IFPMIC, às vezes, ele pode carregar minha bateria sem me mostrar nada. Ele pode carregar minha bateria sem me mostrar nada, certo? Agora, eu vou ter falha. Obviamente que eu tenho alguma falha aí. Né? Por exemplo, liguei meu aparelho está com 10%. Desliguei o aparelho, botei para carregar, deixei um tempo ali meu aparelho, ele não mostrou carregando, no meu deu LED de notificação, não deu nada. Quando eu liguei, meu aparelho estava em 50%. O aparelho carregou. Só que tem uma malha de controle que é chamado ACOK, que não mandou essa informação para o PowerMan liberar as malhas secundárias. Ponto. Acabou. E eu também tenho que entender a parte de ADC, que é o conversor analógico digital. Eu tenho que entender que eu preciso monitorar a todo momento o quê? Esse step de carga, certo? Incrementou ou decrementou? Se vocês forem ver lá no terminal da bateria, eu tenho sensores BateSense, entende? BateSense P, BateSense N. Esses BateSense, se vocês forem mapear essa malha, elas voltam para o IFPMIC e entram numa porta ADC, um conversor analógico digital que vai mandar essa informação via I2C a todo momento para o meu processador, para que o processador entenda o que está acontecendo, porque o meu processador não entende quando está luz, quando está apagado, ele não entende se está calor, se está frio. Existem componentes e sensores que convertem esse estado lógico ou sólido para o nosso sistema. E o nosso sistema vai se comunicar com os escravos como? Quem são os escravos? IFPMIC, PowerMan, GC Backlight. Esses são escravos, um exemplo de escravos que se comunicam com PowerMan, se comunicam com o AP, a CPU no caso, certo? Então, na realidade, a CPU ela vai comandar todo mundo. Por isso que às vezes falha alguma comunicação dessa, e você liga o aparelho, está com uma porcentagem, desliga, está com outra, ou quando você está desligado, tem uma porcentagem, quando você liga, ele entende de outra forma. Então, você tem falha de controle, óbvio. Perfeito? Então, é sempre vocês seguirem o raciocínio lógico. O aparelho está carregando? Tá. Qual é a parte responsável pela carga? Essa. Agora, não está tendo controle. Qual é a parte responsável pelo controle? Perfeito? Então, são esses pontos que eu quero que vocês entendam. Que vocês têm que entender o funcionamento e não entender siglas, a receitinha. Sai daqui, vai para cá, e se não sair daqui e não vier para cá? E aí, me perdi, não sei mais fazer nada. Quem participa dos meus treinamentos presenciais sabe que eu sempre forço ao aluno ele entender o funcionamento. Pode ser até complicado do jeito que eu ensino, mas eu ensino certo. Ensinar o certo dá trabalho. Eu sempre falo isso. Eu sei muito bem como enganar um aluno, mas isso não é da minha índole. Porque eu sentar no treinamento intermediário e ensinar vocês, eu só reparar, sentar na bancada e reparar, 5 aulas, 40 horas de aula, eu fazer o que eu faço todo dia, isso é falta de consideração com o dinheiro de vocês. Perfeito? Vocês vão ver eu fazendo uma porção de coisa ali, e quando chegar na bancada de vocês vão ter as mesmas dúvidas. Por quê? Porque eu não ensinei para vocês o funcionamento. Eu
só mostrei para vocês o que eu faço. Por isso que eu pergunto, vocês querem aprender ou quer ver o que eu aprendi ao longo do tempo? Perfeito? Então, se quiser saber, quiser ver o que eu aprendi ao longo do tempo, paga, eu boto uma câmera aqui de manhã até o final do meu expediente, vocês vão ver eu reparando o dia inteiro, certo? É viável para vocês? Acredito que não. Eu quero que vocês evoluam, quanto mais vocês evoluam, para mim é melhor, perfeito? Outra função do nosso IFPMIC, qual que é? Chavear a atenção da mesma. Chavear a atenção da mesma o quê? Acabamos de falar, da bateria. Então, quando eu conecto uma bateria, o IFPMIC, ele tem o quê? Ele faz o seguinte, ele vai pegar a tensão da bateria, vai elevar essa tensão, prestem atenção, ele vai elevar essa tensão para depois abaixar essa tensão para o sistema de 4.2 novamente. Então, quando vocês veem na saída do IFPMIC, vocês têm aproximadamente lá a tensão da bateria, ou se estiver utilizando uma fonte, aproximadamente a tensão da fonte, vocês, primeiro, o IFPMIC, o que fez? Ele elevou essa tensão para depois abaixar para 4.2. Certo? Ele, o IFPMIC, é um conversor boost-buck. Ele eleva a tensão primeiro para depois abaixar. Eu não posso pegar uma tensão de 4.2 e abaixar para 4.2. Não tem como. Eu vou ter perda. Então, o meu IFPMIC, ele primeiro eleva essa tensão. Fagner, aonde que está essa tensão elevada? Nós vamos ver aí na nossa aula. Existem alguns pontos específicos que eu posso medir essa tensão eleva. Eu tenho que ter acima, pelo menos acima de 5 volts, em pontos específicos. E eu vou passar para vocês o step by step para que vocês possam testar um IFPMIC. Ponto, acabou. Testou esses pontos, IFPMIC está ok. Agora, claro, que existe teste também um pouco mais avançado. Existem os testes que são os testes de controle. E isso daí já é um treinamento mais avançado. Perfeito? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou passar para vocês aqui o teste que todo técnico intermediário, até os avançados, mas os técnicos intermediários têm que ter em mente, têm que saber fazer esse teste para saber se o IFPMIC está funcionando. Todo setor, todo bloco tem pontos específicos para que possamos aferir e saber se o mesmo está funcionando. O grande lance, a sacada da manutenção, é você isolar aqueles setores. Isola os blocos, mas para isolar os blocos, eu tenho que saber medir aqueles blocos. Eu tenho que saber os pontos que ativa, que energiza, que tem aquele controle, saber como que ele se comporta, para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos obter êxito na nossa manutenção. Não ficar com dúvida e progredir. Isso eu vou ensinar para vocês na minha técnica chamada de MOARC. Eu vou ensinar, eu desenvolvi essa técnica vocês vão ver que assim como o OPD, que o OPD é origem, percurso e destino, simples, mas vocês veem que na hora da aplicação ele se torna complexo. Essa técnica MOARC, eu vou estar explicando para vocês o que significa isso, e o OPD está incluso dentro dessa técnica MOARC, vocês vão ver que vocês vão prosseguir orientadamente. Vocês fizeram uma aferição, criar parâmetros. Nós estávamos conversando no início da aula de criar parâmetros. Nós temos que ter parâmetro antes, durante e depois. E temos que ter ferramentas e técnicas para que possamos efetuar essas anotações, para que isso fique claro na nossa mente. Se aqui eu tinha uma tensão, eu fiz um procedimento e aqui não tem mais essa tensão, opa, depois que eu fiz o procedimento deu ruim, volto um passo anterior, retrocedo. Entende? Se eu fiz aqui, eu tinha essa tensão e essa aqui eu não tinha. Eu fiz um procedimento, eu tenho essa tensão e apareceu essa. Opa, avanço, porque houve evolução. Então, eu tenho que entender a hora de retroceder, a hora de continuar e a hora de avançar. Tá entendendo? Mapeamento orientado de resolução contínua, MOARC. É isso que o MOARC é. E eu vou ensinar para vocês como que vocês vão aplicar essa técnica, que foi desenvolvida por mim, e tudo vai ficar mais claro para vocês. Perfeito? Ponto. Então,
Partindo desse princípio que eu sei que meu IFPMIC é um conversor buck, eu não somente tenho que efetuar a aferição direto na saída quando eu conecto minha bateria. Perfeito? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender em qual ponto que eu tenho que efetuar a aferição, qual ponto que eleva essa tensão, para que depois abaixe essa tensão. A parte de controle é importante também nesse caso, porque se eu não tenho saída, eu posso ter algo de anormal que esteja bloqueando e minha parte de controle está atuando e não está deixando liberar a saída. Opa, mas se eu sei que eu tenho que ter saída, quando eu conecto minha bateria, se eu não tenho saída, eu tenho uma falha no IFPMIC. E essa falha de IFPMIC pode ser uma falha simples de controle. Perfeito? Diferente, vai lá do lado ver se tá bipando dos dois lados lá do IFPMIC. Dá tiro no escuro, algumas vezes você vai acertar. Mas por mais que você acerte, você vai gastar mais munição. É mais fácil dar um tiro certo do que eu dar 20 tiros para acertar um. Entende? Então, esse é o foco de qualquer treinamento. Acredito eu que a proposta de qualquer pessoa que ministra um treinamento é orientar os seus alunos a que eles sejam mais assertivos. Perfeito? Tem um trocadilho que o pessoal diz aí, que receita pronta, tá lá uma porção de gente entrando, uma porta com uma porção de gente pronta, aprender como se faz, não tem ninguém entrando. Cara, assim, nós sabemos que nós vivemos em uma época que queremos acelerar o processo. É a hora que você tem que ser inteligente de você dar um stop e pensar diferente. Porque vai chegar um momento que as coisas vão avançar de tal forma, que já está avançando, até para vocês trocarem tela hoje em dia, percebam que aí até para trocar a bateria dos iPhones já não está mais fácil como antigamente. Tem que fazer alguns procedimentos para que tire aquelas mensagens de peça não genuína. Para tocar frontal, fica aparecendo mensagem. Então tem que trocar EPROM das telas, tem que ter técnica para fazer aquilo, entende? Então não está tão mais simples fazer manutenção de nível 1. Os Androids mais novos vêm cara A e cara B, duas placas. Eu já tenho que ter técnica e ferramenta para desmembrar essas placas. Tá entendendo? Para fazer nível 1, tem procedimentos que eu tenho que fazer, tem que tomar cuidado para tirar a frontal sem quebrar. Eu tenho que ter técnica para isso, porque senão sempre vou ficar tomando prejuízo. Quer dizer que eu boto 100%, o cliente sempre vai pagar? E aí? Tá, por mais que o cliente pague dentro do orçamento que foi passado para ele, você deixou de ganhar. É só ser inteligente. As pessoas só veem ali o resultado. O cliente paga. Tá, mas olha só, você ganhou quanto nisso? Você quebrou essa tela, o cliente pagou, você ganhou quanto? Faz as contas, se bobear, ainda saiu no prejuízo, teve que botar o da passagem ainda. Entende? Então, tem que visar, tem que olhar de forma diferente tudo que você faz. Ponto. Perfeito. Então, essa é simplesmente uma breve explicação do IFPMIC. O que é o IFPMIC? Power Management de frequências intermediárias. O que é o IFPMIC? Carrega o CI de carga. Pronto, acabou. Fica ligado que não é só isso. É muito além que isso, pessoal. Fica ligado que não é somente isso, vai muito além que isso. E isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês sempre evoluam. Olha só. Por que eu crio? As pessoas... Teve um aluno que faz parte do Membros Fundadores. É uma plataforma que eu tenho lá. Essa plataforma, eu não posto muito vídeo, porque eu estou ativo no grupo. Esclareço dúvidas no grupo, porque sempre o que eu entendi foi o seguinte, todo mundo reclamando que não tinha suporte. Aí eu montei um grupo que tem suporte. A plataforma é como se fosse um auxílio desse grupo. Quando eu explico alguma coisa no áudio, quem acompanha o grupo lá, que ouve todos os áudios que eu mando lá nos membros fundadores, se o cara pegar aqueles áudios lá e fizer um e-book, cara, acabou. Tem áudio lá que eu explico a full, cara. Como que é o funcionamento e explicando a dúvida deles. Quando não fica muito claro isso em áudio, eu gravo um vídeo e posto na plataforma. Então, a plataforma é um auxílio do grupo, perfeito? Eu só estou ausente quando eu estou ministrando treinamento e isso está nas regras do grupo, perfeito? Então, quando eu estou ministrando treinamento, é cansativo, cara. Eu sei que é cansativo e estou sempre o mais presente que eu posso estar presente lá. Por quê? E quando eu faço algum treinamento que eu vou filtrando os alunos, é para que eu aguce em vocês a vontade de querer aprender e a vontade de querer ficar em grupos seletos. Ponto. Ninguém é melhor do que ninguém.
Mas numa coletividade, sempre vai ter pessoas que querem mais do que as outras. Isso é fato. Isso é fato. Eu tenho aqui, ó, o CBK. O que é o CBK? Clube de Benefícios King. Tem vários benefícios quem participa do CBK. Então, eu tenho 4 alunos que fazem parte desse CBK. É um grupo seleto. Esse grupo aqui é o grupo que eu tô full neles lá, com eles. Perfeito? Dentre descontos e vantagens, ele tem várias vantagens aí. Quem quiser saber depois é só entrar em contato comigo. Eu vou explicar. Mas o grande lance da parada é o quê? É sempre eu quero fazer aquilo que eu sempre falei para vocês, de criar um grupo de manutenção forte, de pessoas que querem estudar, de que querem evoluir, que querem fazer o diferencial na sua profissão. Não é somente nós termos conhecimento técnico. Não é somente isso. O grande lance da parada, você vê aí as pessoas botando, fature mais de 10 mil por mês. Porra, tu acredita que não dá para faturar? Claro que dá, pô. Entende? Claro que dá. Depende, no nosso ramo são vários ativos que você pode agregar para que você possa fazer isso acontecer. Se não está acontecendo é porque você não está fazendo, pô. O que é que tem que ser feito? Você pode consertar, pode vender peça, pode ser fornecedor, pode revender aparelho, pode consertar placa, fazer só nível 1, ou pode fazer isso tudo, pode vender acessório. Mano, olha o nicho extenso. Bota isso na ponta do lápis. Como é que você não vai ter um faturamento dentro da tua assistência? Trabalhando de casa você consegue fazer isso. Isso não é nada. Se você for ver, isso não é nada. Perfeito? Então, o que eu quero sempre que vocês entendam é que vocês podem muito mais do que vocês acham que vocês podem. Agora, vocês têm que começar a se cobrar, ficar revoltado com a tua situação. Quando você se revolta com a situação que você está, você vai aprender, você vai prosperar, você vai progredir. Se alguém está falando mal de você, deixa eu falar, porque você está incomodando. Que quem fala mal de você por trás já está aí a sacada, ó. Está atrás de você, você está na frente. Ninguém que está atrás de você vai falar mal. Porque você está na frente. Bota isso na tua cabeça, tu está na frente. Quem está atrás de você vai falar mal de você porque você está na frente. Perfeito? Então, esse é um papo que eu dou para vocês aí. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem positiva aí. É guerra. A parada é guerra, pô. Bota isso na cabeça de vocês que a parada é guerra. Não é só manutenção. Conhecimento é obrigação, pai. Conhecimento é obrigação. Perfeito? Então, vamos lá. Aí eu tenho o nosso queridinho, o nosso IFPMIC, perfeito? Que é muito comum aí, todo mundo já conhece, que é o S2MU005X01, final 02, final 03. Tem vários, ele tem 3 finais, e é compatível entre eles nesses aparelhos aqui, perfeito? Esse daí é o queridinho. Show, isso aí vocês já sabem. Agora, vem aí a cereja da nossa aula. Testes do IFPMIC. O STEP. O que é o STEP? Tempo, passo, step by step, passo a passo. Certo? Step by step, passo a passo. Show. Então, o que vai acontecer? Tenho 2 testes que eu tenho no IFPMIC. 2 testes que eu tenho no IFPMIC. Eu tenho que fazer esse teste para saber se meu IFPMIC está funcionando. Calma. Isso vai na mente de vocês, vai ser no automático. Vai ser automático isso. Quando vocês pegarem um aparelho com falha de carga, isso vai estar no automático para vocês, perfeito? Vamos lá. Teste 1. Então, no teste 1, são vários testes que a gente faz. Porra, Rafael, tá maluco? Se é um teste 1, porra, por que tem vários testes? Calma. É um conjunto de testes. Depois eu vou até mudar isso aí, o grupo de teste 1, né, cara? Porque são vários pontos que você mede aí. Então, vamos lá. Show. Primeira coisa que você vai fazer nesse teste é desconectar a bateria. Para esse teste 1, nós vamos desconectar a bateria e vamos conectar o nosso carregador. Peço que os senhores assistam a aula anterior que está disponível, perfeito? Onde nós falamos de consumo de fontes e malha VBus, para que vocês entendam de onde prover, qual é a origem dessa malha VBus. Então, olha lá, injetar 5P0. Vocês podem conectar na fonte também. Mas se vocês conectarem na fonte, vocês não vão ter protocolo de carga, vocês só vão ter tensão.
E isso pode confundir para quem não tem muita experiência. Então, eu recomendo a vocês a ter um carregador confiável, de preferência original, para que possa estar fazendo um cabo de qualidade, um carregador de qualidade, um USB Charge de qualidade, para que te mostre ali a real situação. Porque tem muitos USB Charge que são muito lentos, não imprimem para a gente o consumo que está oscilando naquele momento. Perfeito, ponto. Primeira coisa que nós vamos fazer nesse teste aí é o quê? Vamos conectar o carregador ou injetar 5P0 aproximadamente na malha V-Bus. Eu falei na aula anterior que essa aula é o quê? Que essa malha, ela ativa acima de 4.7. Perfeito? Essa malha ativa acima de 4.7. Então tem que ficar ligado quanto a isso daí. Se vocês pegarem um carregador de má qualidade, se der abaixo de 4.7, minha malha V-Bus não vai ativar. E vocês vão ficar rodando vazio, às vezes achando que tem falha em FMI, quando na realidade pode não ter. Então, o primeiro teste é o quê? Desconecta a bateria, somente a placa e o dockzinho conectado, se for placa que tem um conector de carga direto na placa principal. Se não for, vocês vão ter que ter o dock e o flexzinho conectado e conectar o carregador, perfeito? Primeiro teste é esse. Segundo, vocês vão fazer o seguinte, vão lá no FPC da bateria, Final Part Connection, lá no conectorzinho da bateria. Vão fazer a ferição no conector da bateria. Lembram? Recapitulando, essa tensão vai se comportar de 3 modos. Tensão aparece e fica fixa, aparece brevemente e some, ou fica oscilando. Então, eu tenho que ter certeza, se eu fui fazer a ferição no conector da bateria e não tenho, veja bem, eu não tenho tensão, fiquem espertos. Vocês podem não ter tensão realmente, ou essa tensão pode ter aparecido muito rápido e sumido e vocês não conseguiram efetuar a ferição. O multímetro de vocês podem não ter impresso essa tensão. Perfeito? Ponto. Então, para que tenha certeza que eu tenho realmente tensão, vocês poderiam ter osciloscópio. Não precisa ser um osciloscópio master full, não. Deixa eu pegar um osciloscópio aqui, ó. Esse osciloscópio é um osciloscópio portátil, ó. Tem uns melhores que esse aqui, ó. Tem uns melhorzinhos que esse daqui. Mas esse daqui já consegue imprimir para a gente. Claro que o gigasample desses aparelhos aqui portáteis, esse gigasample, é bem baixo. O gigasample é a capacidade de resolução do meu instrumento, vamos dizer assim. Perfeito? Quanto mais gigasample, mais rápido imprime para mim aquela leitura na tela, no display. Perfeito? Então, vocês têm que realmente, uma tensão que aparece e fica fixa, fácil. Uma tensão que fica oscilando, fácil. Uma tensão que aparece brevemente, opa, o dedo ficou legal não, né? Eu vou fazer assim, ó. Uma tensão que aparece brevemente já é perigosa, porque eu tenho que ter certeza que ela ou não está aparecendo, ou ela apareceu brevemente e cortou a carga, smart charge. Perfeito? Então, vocês têm que garantir que realmente teve ou não tensão. Ponto. Esse é um ponto que as pessoas erram. Ah, medi no conector lá da bateria, não tinha tensão. O IFPMIC está ruim, CI de carga está ruim. Nem sempre. Se vocês pegam o LG, sempre vai ter tensão no conector da bateria, porque o LG eu não tenho IFMIC, eu tenho CI de carga. A arquitetura LG é diferente. Teste 1, step 1 de 1, conectar carregador. Teste 1, step 2 de 2, aferir tensão no FPC da bateria, sabendo que eu tenho o quê? Essa tensão se comporta de 3 modos. Step 3, teste 1, step 3, aferir tensão na saída do IFPMIC. Tem que ter acima de 3.6 volts. Perfeito. Um ponto importante aí para vocês. As pessoas que gostam assim de falar, é falha de CPU, é isso. Por que é falha de CPU? Qual o diagnóstico você chegou? Ah, ouvi alguém falar que é e assim é. Pô, cara, mas pode ser, mas pode não ser. Se vocês conectaram um aparelho que esteja com a bateria descarregada
ou se essa bateria estiver desconectada e na saída do IFPMIC estiver dando 3.6, esse aparelho não vai conectar no computador. Por mais que vocês conectem o cabo, não vai reconhecer no computador, porque 3.6 ele não vai ativar o PowerMand, não vai liberar o AC OK, para que possa o PowerMand entender que conectar um cabo e quando vocês conectam, precisam liberar as tensões secundárias, mesmo sem pressionar o power. Perfeito? E quem faz essa função? O IFPMIC manda uma habilitação para o PMIC, AC OK, malha chamada AC OK. Os PowerMand, conectaram um cabo aqui, irmão. Eu sei que não pressionaram o power, mas eu preciso que você libere algumas tensões secundárias, porque o usuário precisa ver na tela a porcentagemzinha da bateria, certo? Então, estou mandando para você o AC OK, quebra esse galho aí, meu parceiro. Libera essas tensões secundárias aí, beleza? Porque no caso, liberar as tensões secundárias porque tem que energizar a CPU, tem que energizar a memória, tem que energizar a backlight, porque tem que ser monitorado a carga e descarga da bateria lá via C2C, e eu tenho que ter comunicação I2C com o PowerMand, pô. Com o PowerMand não, perdão. Em alguns casos, o IFPMIC tem comunicação com o PowerMand, e em outros casos, CPU. Ou alguém precisa monitorar isso daí, porque o PowerMand diretamente ele não tem ligação com carga. O PMIC não tem ligação de carga direta com o IFPMIC, com carga, na realidade. Com carga. Perfeito? Ele vai ter ligação de IFPMIC com PowerMand para que possa monitorar o quê? Monitorar essa questão de carga, para saber se está tudo ok, se conectar um cabo, porque quem faz essa interface não é o IFPMIC, então o PowerMand tem que saber o que está acontecendo, mano. Ponto. Entenderam a sacada aí? Então, vocês vão fazer o seguinte, afere essa tensão lá na saída. Se tiver com 3.6 e vocês conectarem no cabo, não vai fazer por on. Por on. Não vai fazer por on. Porque a tensão vai estar baixa. Aí, quando vocês pegam a tua fonte de bancada com 4.2, conecta na saída do IFPMIC, por um. Por quê? Ativou. Você energizou o IFPMIC, o IFPMIC liberou as tensões secundárias. Quando ele liberou as tensões secundárias, ele já energizou a CPU, energizou a memória através de um book lá, não diretamente, mas tem um book responsável por jogar essa alimentação lá para o PowerMand. Agora, você pega aparelhos que têm PowerMands da memória. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que não energiza direto, mas tem o book responsável por energizar esse outro setor que energiza a memória. Nós sabemos que os books vão diretamente os conversores books da saída dos PowerMands vão direto lá para a nossa CPU, certo? Porque a corrente ali, de certa forma, é mais alta. A memória não vai diretamente, porém, eu tenho um book responsável que vai energizar o PowerMand da EMMC, EMCP, da UFS, enfim, né? O que eu quero que vocês entendam é como funciona toda a dinâmica. E isso nós vamos estar estudando no nosso treinamento, que é o foco desse treinamento, Step by Step, Start e Inicialização. Aí sim nós vamos começar a entender o processo de Start e o processo de Inicialização. Quem que habilita quem? Quem que precisa mandar informação para quem? Para que eu possa testar esses pontos, por mais que eu tire a CPU, que eu já saiba que aquela falha de CPU, eu quero ter certeza. Eu sei. Não, quando você levanta uma CPU sem fazer nenhum teste, levantou, rebalou, botou no lugar, funcionou. Eu acho que é CPU. Você achava que era CPU. Aí fez, de certa forma, teve certeza. Mas você pode ter dado calor numa memória. Poderia não ser a CPU, poderia ser a memória. E como você tem o calor ali, retrabalhou sua CPU, funcionou. Você não tem certeza. Funcionou. Agora, certeza que era, você não tem porque você não fez os testes. Você não mediu. Então, não tem certeza de uma coisa que você não mede. Contra medições, não há dúvidas. Sem medições, não há solução. Então, eu tenho que medir, entender primeiro, medir, aferir, para que eu tenha certeza do que eu estou fazendo. Fiz essas aferições no IFPMIC. Quando eu acabar de falar para vocês, esse step aí, se vocês aferirem isso daí e tiver tudo ok, vocês não têm falha no IF, porra.
Agora, se algum ponto desse falhar, tu tem certeza que o IFPMIC está danificado. Perfeito? Aí é certeza. Você não foi no modo tentativa. Ah, será que é? Técnica do Daniel San, né? Tira casaco, bota casaco. Tira componente, bota componente. Daqui a pouco até funciona, porque tu deu tanto calor, mano, que acho que até os componentes ficaram com dó de você. Pô, mano, eu vou funcionar para quebrar teu galho, depois eu vou voltar na garantia. Valeu, meu parceiro? Mas eu vou funcionar agora para que, porra, tu fique feliz, tu acha que resolveu, depois eu vou voltar. Me espera aí. Entende? Então tem que entender da parada. Então, o step 3 do teste 1 é o quê? Aferir tensão na saída do IFPMIC. Tem que ter no mínimo 3.6, certo? 3.6 já é uma tensão que você vai entender que o IFPMIC, ele tá o quê? Tá chaveando, mas pode ter falha. Pode ter falha. Por isso que eu sempre prezo vocês ter parâmetros de um aparelho bom. Pega sempre um aparelho, se possível, eu sei que é difícil, mas se possível, pega um aparelho de referência, qual que é a tensão na saída do IFPMIC sem bateria? Conecta o carregador. Numa está dando 3.6, o outro deu 4.2, tá ruim. Eu tenho falha aqui no conversor boost, não está elevando a tensão para baixar, ou está elevando a tensão bem próximo da saída, não está tendo corrente suficiente para sustentar todo o sistema. Pegaram essa visão? Então fiquem ligados quanto a isso daí. Perfeito? Então, se eu tiver 3.6, está chaveando, e FPMIC está chaveando essa tensão da bateria, essa função de chaveamento está funcionando, mas eu não sei se está perfeito. Recomendo a vocês sempre ter uma placa espelho para que possa efetuar essa aferição e ver se realmente aquela tensão bate de frente com uma placa boa. Eu sei que para Android é difícil, porque nós temos muitos modelos, mas se faz necessário. Perfeito? Por isso que existem os grupos. Vamos utilizar os grupos de forma consciente. Beleza? Então, step 3 do teste 1 é aferir a tensão na saída do nosso Power Manage. Step 4 do nosso teste 1, aferir tensão no capacitor de boot. Esse é um ponto importante que nós temos que fazer a aferição no nosso IFPMIC. Nós temos que saber se realmente o nosso IFPMIC está chaveando essa tensão. Está elevando essa tensão para mais, boost, para depois abaixar essa tensão para a tensão do sistema, book. Conversor boost, eleva a tensão. Conversor book, abaixa a tensão. Em algum ponto ao redor do IFPMIC, eu tenho que ter 5 volts, exceto, obviamente, lá a malha VBus, pô. A VBus não conta. Certo? A VBus ela é obrigatória ter aproximadamente 5.2 volts. Senão, aí mesmo que não vai funcionar nada. Perfeito? Então, eu tenho que procurar, nesse modelo aí do A50, eu tenho aí a característica de um capacitor boost, ou capacitor boot, vocês vão ver a sigla BST também, né? Nem sempre vai estar nessa configuração. Os Androids, nem sempre esse capacitor de boot vai estar nessa configuração. Essa configuração é fácil de achar. Essa configuração aqui, ó, vocês percebem que eu tenho aqui, ó, na saída do meu IFPMIC, eu tenho aquela bobina que é a característica, a bobina de sistema, que o pessoal diz, bobina de carga, que o pessoal diz também, enfim, mas está na saída. Isso aqui caracteriza, ó, uma bobina, um diodo e um capacitor, caracteriza um conversor boost, perdão, conversor book. Então, como que vocês vão identificar a saída do IFPMIC? Característico, é um conversor book. O que é um conversor book? Ele abaixa a tensão e eleva a corrente. E se vocês forem estudar conversor book, vocês vão ver que isso aqui é um circuito característico de conversor book. Ponto, acabou. Achou facilmente. Não vai ficar batendo cabeça em siglas. É só entender como que funciona. Aí vocês percebam aqui que eu tenho um capacitor, ó. Aqui eu tenho um capacitor que pega a saída e volta para o IFPMIC. Perfeito? Viram aí? Aqui é simples. Se vocês forem ver nesse ponto aqui, esse ponto vai ter aproximadamente 7 volts. Por isso que nós falamos. Tem que medir ao redor para verificar se tem por volta de 7 volts. Nem sempre vocês vão ter os 7 volts. Nem sempre vocês vão ter os 7 volts. Então não fiquem presos em certas coisas. Perfeito. Seguimos.
Então, esse é o step 4. Achar quem? Achar o nosso capacitor de boost ou de boot. Perfeito? Esses testes, pessoal, esse teste e esses steps tem que ser feito para que vocês possam ter certeza. Fez isso, mano, já era. É lícito. Vocês vão saber se está funcionando ou não. Essa aula é uma aula que eu vou estar compartilhando. Quem é meu aluno, quem participou de eventos meu, quem é meu aluno de presencial, já viram esse material. Alguns alunos meus não viram esse material ainda. Por quê? Os materiais vão avançando, vão evoluindo, as técnicas, medições novas que nós vamos desenvolvendo. Então, tem pessoas que já viram, tem pessoas que não viram. Todo treinamento tem coisa nova. Se você fez o meu treinamento semana passada e vai fazer essa semana, eu não consigo dar o mesmo treinamento. Eu vou mudar, alguma coisa vai ter diferente. Eu vou mudar meu treinamento, alguma coisa vai ter diferente. Perfeito? Sendo que quem participa de certas coisas sai na frente de certas coisas. É óbvio, é fato. Tem para onde correr. Então, esse é o step 4 do teste 1. Step 5. Olha aí. Aferir tensão na saída AP USB VBus 4P9. Se vocês forem seguir essa malha aí, vocês vão ver que essa malha vai lá pro... É uma malha... Eu não vou dizer que essa malha seria uma malha de controle. É e não é, cara. Porque ela está no bloco de controle, tá? Ela está no bloco de controle. Se eu for fazer uma classificação, ela vai estar no bloco de controle. Por quê? Lembra da malha que eu falei para vocês, AC, ok? Olha lá. Se vocês pegarem um celular que conecta o carregador, lembra que eu falei no início da aula? Conecta o carregador, carrega minha bateria, mas não mostra nada. Eu posso ter uma falha nessa malha. Essa malha vai direto para o Power Mange. E quando vocês forem lá no Power Mange, vai estar escrito assim, ó, AC OK. Ele faz uma analogia de corrente alternada. AC, corrente alternada, OK. Ó, AC OK. Por quê? O carregador vem da corrente alternada, né, teoricamente. Conectou lá na tomada, então ele faz isso. AC OK, ó. O cara conectou o carregador lá. Quando conecta o carregador, aparece nessa malha aí aproximadamente 5 volts. Mas aí vocês vão também aferir 4P7, 4.9, 5.0. Perfeito? Depende. Mas tem que estar aí por volta de 4P7, acima de 4.7 volts. Nunca pode estar abaixo. Perfeito? Então, se vocês põem o telefone para carregar, o telefone carrega, mas não mostra nada, isso desligado, tem falha no AC OK. Esse AC OK, qual a função dessa malha AC OK? Função dessa malha AC OK é liberar 5 volts, aproximadamente, né, 5 volts, para o Power Mange, quando você conecta ao carregador, para que o Power Mange libere tensões secundárias, mesmo sem pressionar o Power, porque nós sabemos que tensões secundárias ou malhas secundárias são malhas que aparece tensão pós-Power, pós-pressionar o Power. E eu sei que essas tensões só vão aparecer, as tensões do book, dos LDOs, do Power Mange, só vão aparecer quando eu pressionar o Power. Opa, mas eu tenho AC OK, porque quando o meu aparelho está desligado, eu não pressionei o Power. Conectei o cabo, como que acende o backlight? Como que aparece a imagem? Como que aparece aquela animação? Se aparece imagem, tem o quê? Tem software já rodando ali, mano. Entendeu a parada? Então tem que ficar ligeiro quanto a isso daí. Tudo é parar, analisar e ver o procedimento. Porra, mano, tá funcionando isso daqui? Beleza? Qual é a linguagem que o aparelho está falando comigo nesse momento? Fiquem ligeiros. Fiquem ligeiros quanto a isso daí, pessoal. Perfeito? Para que vocês fiquem ligados. Beleza? Então esse é o step 4 do teste 1. Encerramos o nosso teste 1. Então, temos aí 5 pontos que tem que ser observado, né? 5 pontos que tem que ser observados. Primeiro, desconectar minha bateria. Vamos fazer um review aí desse teste 1. Primeiro, desconecto minha bateria. Segundo, conecto o meu cabo. Terceiro, faço a aferição aonde? No FPC da bateria, no conector da bateria. Depois, verifico a saída do meu IFPMIC. Depois, procuro o meu capacitor de boot.
Depois, verifico a malha AC ok. Esses pontos são importantes para que eu possa entender se meu IFPMIC está funcionando. Percebam que esse teste que eu fiz é por um lado, porque eu sei que o IFPMIC tem dois lados. Vamos lá. Quando eu vou testar algum bloco, algum circuito, eu tenho que entender que tem entrada, saída, controle, alimentação. Perfeito? Agora, eu também tenho que entender o quê? Tenho que entender que eu, dependendo do meu ponto de vista, eu tenho duas entradas no meu IFPMIC. Eu tenho entrada pelo carregador, pela malha VBus, ali no caso, VBus-in, e tenho uma entrada pelo conector de bateria. Então, tem duas entradas principais de tensão. Eu tenho que saber em qual momento que eu quero efetuar esse teste. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Ó, agora, eu vou fazer um teste por onde? Vou fazer o teste, eu fiz o teste pelo VBus-in. Agora eu vou fazer o teste por onde? Teste 2. Agora eu vou fazer o teste 2. Esse teste 2, step 1 dos teste 2. Injetar a tensão no FPC da bateria. Percebam que aí eu já estou fazendo o teste por outro lado do IFPMIC. Primeira coisa que eu vou fazer, injetar a tensão na malha V-Battery. Nesse caso, em exemplo aí, o nome da malha é V-Battery, mas é a malha primária principal. Perfeito? Primeira coisa, desconecta o meu carregador. Esquece aqueles outros testes. Vocês já fizeram aqueles testes. Agora, você vai começar o teu teste agora, o teste 2. No step 1, tu já vai conectar o quê? Vai conectar a bateria. Ou vai conectar a tua fonte. Perfeito? No step 2, do teste 2, eu vou aferir a tensão no capacitor de boot. Olha só, agora o passo já é diferente. Eu não vou efetuar a aferição na saída, certo? Eu vou ter que efetuar essa aferição direto já no capacitor de boot, para saber se o meu conversor boost está trabalhando. Olha lá, aferir a tensão no capacitor de boot, sempre acima da tensão da bateria, sempre tem que estar acima. Eu não posso abaixar 4, eu não posso abaixar para 4, 3 eu não posso abaixar para 3, 4.2 eu não posso abaixar para 4.2. Eu tenho que ter no mínimo 5 para abaixar para 4.2 ou para 4. Tem que elevar essa tensão. Porque se não eleva a tensão, eu sei que meu IFPMIC não está funcionando nessa parte. E quando entrar o sistema, na pouca tensão que estiver saindo, vai fazer o seguinte, ó, pum, vai cair. Meu sistema toda hora vai cair. Aparece logo, reinicia. Aparece logo, reinicia. Por quê? Tu não tem corrente para sustentar todo o sistema. Aí sabe o que o cara faz? Vai lá pro PowerMain, setor de RF, levanta a CPU, o cara sem referência nenhuma, porra. Tá errado. Entende? Então, entende primeiro o básico para depois avançar. Pelo menos se for fazer um procedimento de CPU, tu sabe o que tu tá fazendo, pô. Não sai levantando o CPU porque que o outro levantou, que é falha crônica. Porra, beleza, mas tem testes a serem feitos. Por mais crônico que seja, existem testes que devem ser feitos antes de você executar qualquer procedimento. Um simples conector de carga, você tem que saber por que você vai trocar ele. Por que você vai trocar ele? Ah, tava ruim. O que tava ruim, irmão? Porra, não, tava ruim, eu troquei. Porra, o que tava... Eu quero saber o que tava ruim. Qual terminal? Terminal 1 estava rompido? Terminal 2 estava rompido? Terminal 3 estava rompido? Quem é o terminal 1? VBus. Quem é o terminal 2? DM. Quem é o terminal 3? DP. Quem é o terminal 4? ID. Eu quero saber o que estava ruim, porra. Por que que... Ah, sim. Por conta disso que você trocou? Beleza. Agora, trocou porque estava ruim. O que estava ruim, porra? Entendeu? Tem uma porrada de gente desenganada pelos médicos aí que acontece um milagre, a pessoa levanta. Levanta da tua cama e anda aí, pô. Entende? Para Deus nada é impossível. Mas para nós temos que saber ter o conhecimento técnico de entender o que está acontecendo. Ou você vai ser mais um. Ah, porra, sou profissional. Falar mal dos outros é bom. Mas fazer o teu certo, que é o difícil. Ah, entendi como é que é, né? Teu telhado é de vidro, dos outros, porra, né? Teu telhado, se tacar uma pedrinha, tá de boa. No dos outros, pode tacar marcha à vontade que tá tudo certo. Abre teu olho, varão. Abre teu olho. Certo? Falar dos outros é fácil. Fazer o teu que é difícil.
Então, o step 2 do teste 2 é esse aí. Perfeito? Step 3 do teste 2 do IFPMIC. Olha quantos testes nós já fizemos para saber se o IFPMIC está bom. Olha que eu não estou falando para vocês nem da parte de controle. Isso daí já é treinamento avançado, parceiro. Não estou nem falando do setor de controle. No treinamento step by step, eu vou estar indo mais a fundo na parte de controle. Vou fazer aferições ao vivo, pressão-ver e tal. Porra, top. Aí as pessoas que estão participando do treinamento entram no grupo mais seleto, irmão. A parada é essa. Tem informação primeiro. Passarinho que acorda cedo bebe água fresca. Entende? Olha quantos testes já nós não fizemos, que eu estou disponibilizando para vocês, 0800, para que vocês possam fazer. Entende? Quem é meu aluno já aprendeu isso aí há muito tempo. Quem não é meu aluno, presencial, ou que teve algum tipo de informação, não tem essa informação. Está tendo agora, parabéns, mas dá tempo ainda, tudo dá tempo. Step 3, olha lá. Aferir tensão no capacitor de boot. Falamos, não foi isso? Beleza. Então, esses são os testes que nós devemos fazer. Olha lá. Fazer o teste. Então, no step 3 ali, perdão, eu olhei errado ali. O step 3 é justamente esse daqui, ó. Não falei não, tá? Falei, mas não falei. Mas vou falar de novo se eu falei. Aferir tensão na saída do IFPMIC. Percebam que nesse teste, o último que nós vamos fazer esse teste é para saber se tem tensão lá. Tem que estar sempre acima de 3,6. Ponto, acabou. Essa tensão que vai energizar o nosso sistema. Só que essa tensão não energiza, não ativa o nosso sistema ainda, não ativa. 3,6 não vai ativar o sistema. É uma tensão muito baixa. Tomem cuidado, porque se tiver 3,6, não vai fazer com que o Power Manage trabalhe. Não vai fazer. Aí, o aparelho pode até dar logo, mas vai ficar rebutando, porque não vai ter corrente suficiente para sustentar a carga. Porque, nominalmente, essa tensão de 3,6 está abaixo de uma tensão de uma bateria. Que uma tensão nominal de uma bateria é o quê? Mínimo de 3,8. Certo? O mínimo de uma tensão é 3,8. Perfeito? Então, 3,6 já está abaixo, é igual a malha V-Bus. Tem que ter, no mínimo, 4,7 para uma malha V-Bus funcionar. Acabou. Perfeito? Então, fiquem ligados quanto a isso daí, pessoal. Fiquem ligados quanto a isso. Esses são os testes que vocês vão fazer para que vocês possam obter êxito aí. Se fez esse teste aí, é lícito, é done. Avança, continua ou retrocede? Quando eu digo avança, continua ou retrocede, avança nas aferições, avança nos procedimentos, continua. É continuar medindo, retrocede, para que se você fez algum procedimento e deu erro, retrocede, um passo anterior. O que eu fiz que deu ruim? Eu tinha 3,6 na saída, agora não tem nada, tá em curto. Porra, retrocede, fez merda. Retrocede, mano. É isso que vocês têm que ter em mente. MOARC, mapeamento orientado de resolução contínua avançado. Mapeamento orientado avançado de resolução contínua. Eu vou pegar essa técnica e vou explicar essa técnica desenvolvida por mim para os participantes do Step by Step. E depois eles vão aplicar e vocês vão ver os resultados aí acontecendo nas sociais. Vamos lá. Esse é o resumo de um IFPMIC. Resumo de um IFPMIC é isso daí, ó. Para aparelhos, percebam. Fagner, eu estou analisando um aparelho aqui, não tem IFPMIC. Porra, mas lembra que eu falei? Viu a aula toda? Vou falar de novo. Nenhum procedimento é 100% se você pegar ele da metade. Você tem que fazer o quê? O step by step, o passo a passo. Começa do início, perfeito? Eu falei para vocês que existem arquiteturas com IFPMIC e tem aparelhos que não têm IFPMIC. Nem todos os aparelhos vão ter IFPMIC. Alguns vão ter IFPMIC, outros vão ter só saída de carga, outros vão ter segundo Power Manage. O Xiaomi gosta muito de fazer isso.
Sendo que naquele segundo Power Mend tem uma função de Power Mend também, porque são vários books que saem para energizar outros setores. E é difícil de entender isso? É um pouco complicado, mas não é difícil se você seguir o raciocínio lógico, porra. Não é difícil. Só que ele desestressou um Power Mend e jogou, pô, lembra do Moto G2? Que era tudão, coitado, que fazia, o coitado fazia tudo. Carregava, porra, gerenciava a energia, porra, fazia tudo, coitado. Era o cara que tava sufocado ali já. E era difícil de entender aquilo dali com poucas malhas, imagina agora, certo? Então, olha só, resumo do IFPMIC. Percebam que o IFPMIC ele está no centro da parada, olha lá. Ele está no centro de que, ó, a bateria entra nele. Lembra dos nossos steps que eu falei para vocês? Ó, bateria entra nele. As malhas providas do conector de carga entra nele. E dele provê a tensão. Aqui eu botei uma sigla, que é uma sigla conhecida aí nos Android, que é VPHPWR, mas essa sigla pode mudar, tá? Essa sigla aqui, ela vai energizar o PMIC. Não somente o Power Mend, mas outros circuitos também. Por isso que eu falo nos meus treinamentos que é a subclassificação. E ainda falo assim, se o engenheiro mudou o nome das malhas, quem sou eu para dizer que isso tudo é malha primária? Não deixa de ser malha primária, porque malhas primárias são malhas que aparecem tensão ao conectar a bateria. Ponto. Então, se eu tiver 1.8 lá no Power, isso é malha primária, porque nós classificamos a malha primária na ordem de forma decrescente. Daqui a pouco vai ter uma porrada falando, subclassificando as malhas. Mas atualmente tem uma porrada me batendo pelo meu método de ensino. Por quê? É o certo. Ensinar o certo dá trabalho para fazer, mas se faz necessário. Daqui a pouco, vocês vão ver que no começo é complicado, mas vocês vão me agradecer depois. Pô, cara, do jeito que tu ensinou aí, realmente abriu minha mente. Eu não entendi merda nenhuma no começo, mas depois eu evoluí. Agora, também falar que não aprendeu nada, né, cara? Também é mentira, pô. Não aprendeu porque não quis, não teve força de vontade de aprender. Agora o cara ficar num treinamento 40 horas, não querer aprender, não querer aprender, no ruim de tudo aprendeu alguma coisa, mano. No ruim de tudo aprendeu alguma coisa. Perfeito? Então, não é que não aprendeu nada. Se não aprendeu nada, tá com problema. Tem que verificar isso daí, mano. Beleza? Tem que verificar se não tem problema. Aqui nós terminamos o nosso... Aqui já é tema para a nossa próxima aula, que nós vamos falar de Power Mange e daí nós vamos começar a avançar a full no nosso treinamento. Então, percebam aí que eu tenho nesse FPMIC esses pontos que eu tenho que efetuar essa aferição. Perfeito? Pessoal, obrigado. Essa foi minha aula aí. Eu vou ficar posteriormente um tempo, mais meia hora com vocês para esclarecer a dúvida de quem tiver aí presente nessa live. Tamo junto. Obrigado por todos vocês aí. Essa é a segunda aula bônus, nosso treinamento step by step, focado em start e inicialização de Android. Quem quiser adquirir, vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam entrar em contato e adquirir o mesmo, caso haja interesse. Tamo juntos? Forte abraço a todos.